Bom dia mais uma vez. Quero primeiramente agradecer ao convite da Aniele, né, superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, que a cada domingo tem estado alguém aqui abordando o tema que ela preparou para nós meditarmos durante esse mês, que é o mês de que mesmo, hein? É o mês da EBD. E EBD é algo que marca a nossa vida desde a infância, né? Quem se converteu na infância, ela vem desde a infância. Eu me converti na minha adolescência, mas a EBD marcou muito a minha vida. E acredito que marca a vida de cada um de nós, que o professor, a gente acaba não esquecendo o professor, né? Eu tive um professor que era o diácono Barão, o nome dele, lá da PIB de Jardim, lá o PIB de Nova Iguaçu. Foi o meu professor e eu não consigo esquecer a imagem dele me dando aula ali na minha adolescência. E coisas que marcam realmente toda a nossa vida. Canções, né, que se cantam, por isso que é importante usar de canções com as nossas crianças. Hoje em dia elas cantam as canções que tocam no rádio, né, canções de ministério de louvor. Na nossa época não tinha isso. A gente aprendia musiquinhas que a gente gravava e lembra até hoje. Uma delas é aquela que diz, como é que fala? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, quem não lê a Bíblia e não faz a oração, não faz a oração, não faz a oração. Quem não lê a Bíblia e não faz a oração, vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir. Quem não lê a Bíblia e não faz a oração, vai diminuir. E qual a criança que queria diminuir? Nenhuma. Então todo mundo leia a Bíblia e fazia a oração. São musiquinhas que a gente aprende lá atrás e carrega para a vida toda. Então é muito importante nós trazermos as crianças para a Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo valor que nós damos à EBD. Porque tem igrejas hoje que nem EBD tem mais. É só culto, né? É só o horário do culto. Mas a nossa igreja não. A gente mantém o valor que a EBD tem para cada servo de Deus. Desde a criancinha, do bebê, até, eu fico admirada, o Benjamin é um bebê, mas ele só olha aqui para o altar, ele quando canta, ele olha, ele bate palma, então ele já sabe que é daqui que vem um manancial para nossas vidas. É um manancial que não se esgota. A cada domingo, a cada dia que nós viemos à igreja, nós aqui recebemos esse manancial de Deus para a nossa vida. A EBD, ela é considerada como a maior escola do mundo, irmãos. Não existe escola maior do que a Escola Bíblica Dominical. Mas por quê? Porque em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país, aonde estiver uma igreja batista, lá vai estar uma escola bíblica dominical. Então ela é considerada a maior escola do mundo, né? E ela tem ensinos para criança, jovem, adolescente, adulto e a terceira idade.
Eu fico impressionada que às vezes vemos reportagem na televisão sobre quando tem na faculdade alguém da terceira idade, né? Assim, olha, ela tem 80, 70 anos, está se formando, está na faculdade. É admirável ver uma pessoa nessa idade procurar ainda estar aprendendo numa universidade. Mas a gente pensa, e na igreja? Na igreja, se você vier à igreja no domingo, vai ter muitos da terceira idade estudando, mas não no estudo secular, estudando a palavra de Deus. Então é muito valorizado, é muito bom nós estarmos nessa escola, a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. O tema proposto pela Daniele para essa manhã é promovendo o ensino transformador. Um ensino que transforma. E aí um ensino transformador é aquele que vai gerar em nós mudanças. Porque não adianta nós só estudarmos e continuarmos a mesma coisa, a mesma pessoa, das mesmas ações. Isso não adianta. O ensino transformador é aquele que nos leva a uma experiência com Deus. Nós precisamos ter essa experiência com Deus. E aí sim, esse ensino que nós vamos absorver vai trazer para nós mudanças. É interessante que o ensino que Jesus vem, que Ele traz para nós, ele chega a nós através de uma voz tão suave, né? Não é nada agressivo, não é nada imposto. Jesus fala para nós e nos ensina através da sua palavra com uma voz tão suave. E aí eu me lembrei daquele hino do cantor cristão. Ele é o 384. Ele fala assim: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, traz consolação, que só o crente goza. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz para te resgatar. Que voz suave, né? Vem meu filho, vem. Eu me converti com este hino e isso me marcou para o resto da minha vida. Que doce voz tem o meu Senhor. É uma voz de amor, terna, graciosa, e Ele te convida: vem aprender de mim. Ah, irmãos, quando ouvimos essa voz, nós não resistimos. Se você verdadeiramente ouvir essa voz, entrega a sua vida para Jesus. Deixa Ele penetrar no seu coração. Deixa Ele fazer a regeneração. Deixa Ele fazer a transformação que é necessária em cada um de nós. Então Jesus passa a ser, nesse momento, Ele passa a ser um mestre na nossa vida. Um mestre por excelência. Um mestre que vai estar conosco não só em um período estudantil, mas Ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu quero ler com os irmãos em Mateus capítulo 11, o verso 29.
mais um convite de Jesus para a nossa vida. Mateus 11, 29. Vamos ler todos juntos? Não estou lendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse texto é um texto maravilhoso, onde o Senhor nos convida a aprender dele. Não aprender um ensino secular, mas aprender de Jesus, o próprio mestre da nossa vida. E ele nos chama a mansidão. Assim como nós falamos que ele tem essa voz suave, ele também quer que nós que seguimos a Jesus sejamos mansos. Ele nos ensina que o homem manso é aquele que tudo deixa debaixo do governo soberano de Deus. Para você ser manso, a primeira coisa é você deixar tudo debaixo do soberano governo de Deus. Não adianta nós sermos agitados, queremos resolver tudo, mas o primeiro ensino de Jesus para nós é esse: quem vem a mim precisa ser manso e humilde de coração. Ele diz que nos dará descanso no seu poder, na sua fidelidade, e isso é muito importante nos dias de hoje. Descansarmos no Senhor. Irmãos, os dias estão cada vez mais agitados. A gente levanta de manhã e a gente nem percebe que o dia já está terminando e a gente ainda tem muitas coisas para fazer. Eu falo para o meu esposo, se eu quisesse, de madrugada eu ainda teria coisas para fazer, mas o corpo pede para descansar. A agitação desse mundo está muito grande. E Jesus fala: vem a mim, que vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E o ensino também nos diz de Jesus que nós precisamos ser pessoas humildes. Humilde é aquele que reconhece que não é nada, que é pó, que não merece nada de Deus. Tem tanta gente reclamando: Deus não me deu isso, Deus não fez aquilo, Deus não me respondeu. Nós não merecemos nada, irmãos. Tudo que Ele nos dá é pela sua misericórdia, que Deus faz por nós quando estamos com o coração quebrantados na presença dEle. Ele faz pela misericórdia dEle e para que sirva de testemunho para nós anunciarmos o quanto Deus é bom na nossa vida. O prazer do servo de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Não há outro lugar melhor. E por isso que nós somos desafiados a sermos transformados pelo poder da palavra e viver de fé e testemunho. Quem transforma, o ensino que transforma é o ensino da palavra de Deus. É esse ensino que vai transformar as nossas vidas. Nós precisamos aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Neste mundo cheio de arrogância, cheio de orgulho, cheio de soberba, o Senhor nos convida a ser manso e humilde. Andar por esse mundo testemunhando do que Ele faz por nós. Esse é o convite de Jesus, esse é o ensino de Jesus para a nossa vida. Precisamos, através desse coração manso e humilde, nós precisamos assimilar as lições da vida pelo caminho da submissão ao nosso Deus, no caminho da obediência ao nosso Deus. Isso tudo aprendemos na palavra, e essa palavra vai nos transformar. Esse é o nosso grande desafio: aprender a amar
aprender a perdoar. A gente diz que já é servo, a gente diz que conhece a palavra, mas cadê a prática desses ensinos no nosso dia a dia? Amar, perdoar, abençoar alguém, ajudar alguém. Nós precisamos encorajar alguém. Nós precisamos estar nos pés do Senhor, que é o nosso mestre. E assim nós vamos confrontando o mundo com a palavra, confrontando o mundo com o aprendizado de Jesus, com o que aprendemos na boa palavra de Deus. Quantos ensinos tem ali? Quantas lições podemos tirar para a prática do nosso dia a dia? É maravilhoso estudar a palavra de Deus. É maravilhoso ouvir um professor na nossa sala de EBD explicar para nós textos bíblicos, explicar para nós as lições que temos que aprender para colocar em prática no nosso dia a dia. Na escola de Jesus nós aprendemos a ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. São ensinos que permanecem conosco. Ao ouvir, mais do que falar. Às vezes queremos falar, mas não paramos para ouvir, irmãos. Às vezes 30, 40 minutos que nós paramos para ouvir uma mensagem, um estudo na escola bíblica dominical, nós já ficamos impacientes. Mas nós precisamos aprender a ouvir mais, falar menos. Nós somos chamados para viver o evangelho da graça. Nós somos chamados para viver o evangelho do amor. O evangelho que salva, que liberta, que transforma, que cura, que nos alimenta, que nos dá força para encarar o nosso dia a dia. A testemunhar da nossa fé, a caminhar na estrada da santidade, irmãos. A palavra nos ensina que precisamos ser santos. Santo, porque o Senhor, a quem nós seguimos, é santo. Nós precisamos nos parecer mais com Ele. E quando nós estudamos a palavra, nós ficamos parecidos com Ele. É interessante como os nossos filhos começam a repetir tudo que nós fazemos, né? Tem um certo tempo da nossa vida que a gente começa a observar. Eles começam a repetir tudo que nós fazemos, de bom e, o mais importante, de ruim. Mas a palavra de Deus, quando aqui nós só temos coisas boas para aprender. E se nós começarmos a imitar a palavra, imitar Jesus, nós vamos ficar cada vez mais parecido com eles, sendo sal e luz desse mundo, sendo sal e luz desse mundo, nos amando uns aos outros, nos respeitando, mesmo com as nossas diferenças. Ninguém vai ser igual a ninguém, mas precisamos amar, respeitar uns aos outros. Passamos a imitar a Cristo, praticando a palavra de Deus, a palavra que transforma, dando o ensino transformador que o mundo precisa para nós. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 12 a 15, vai contar a história de uma mulher que foi transformada pelo ensino da palavra. Essa mulher é Lídia.
Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai até Filipos. E ali ele procura logo um lugar para ele ir orar. E esse lugar de oração, onde muitas pessoas iam, ele deve ter perguntado, igual nós quando vamos visitar uma cidade, né, passeio, nós perguntamos lá, você sabe me informar onde tem uma igreja, né? Onde tem uma igreja batista? E aí nós vamos logo saber aonde tem, e nós procuramos ir lá. Paulo chegou em Filipos e procurou logo saber onde o povo ora. Há um lugar, e ele viu que na beira de um rio, ali ficava várias pessoas em oração. E era sábado nesse dia. E ele vai para este lugar orar. Chegando ali, ele vê tantas pessoas ali, que ele aproveita essa oportunidade para ensinar a palavra. E ele começa, talvez com aquela voz mansa e suave que Jesus tem, né? Ele começa a ensinar, a falar de tudo que ele aprendeu, de como foi a vida dele, de como ele foi transformado pela palavra de Deus, de como Jesus esteve nesse mundo e morreu e ressuscitou e estava no céu procurando os seus adoradores, os seus seguidores. E ali estava Lídia. Ali estava a Lídia, sentada naquele lugar. E quem é Lídia? Lídia é uma mulher realizada profissionalmente. Lídia era comerciante de tecidos de púrpura. Esse tecido era muito caro. Naquela época os tecidos eram todos iguais, da mesma cor. Eu fico pensando hoje, se fosse assim, né? A gente às vezes vai numa festa, num casamento, encontra uma pessoa igual e, oh meu Deus, vestido igual o meu. A gente tem vontade de ir embora correndo, trocar roupa, às vezes está longe, e vou ter que encarar. Aquela época era assim, os vestidos eram todos iguais, da mesma cor. E todo mundo se sentia bem. Mas Lídia inovou. Lídia trouxe para aquela cidade um tecido de púrpura. Ele era manchado, vamos dizer assim. E nós também, quando recebe uma mancha na nossa roupa, a gente joga fora, né? E naquela época a mancha foi inovação para aquele povo. Era manchado com o romã, a nódoa do romã, né? Aquele rosa do romã. Quem aqui já abriu um romã? Coisa mais linda, né? Ele é comparado à igreja de Cristo. Por fora ele é feio, né? Por fora ele tem aquela casca grossa, tem aquela casca toda manchada, né? Como o povo vê a igreja. Ele olha para a igreja de fora e ele vê assim, ai que coisa ruim para a igreja. Ele vê a igreja feia, algo ruim, que ele vai ter que seguir, ele vai ter que vir, ele vai ter que dar dinheiro, ele vai ter que fazer tantas coisas que ele acha feio. Mas quem entra, quem abre a romã, ai que coisa linda, eu fui criada com um pé de romã. É a coisa mais linda, irmãos. Às vezes eu abria não só para comer, mas para ver aqueles grãozinhos rosa, vermelhado, simbolizando o sangue de Cristo, e todos unidos, aquele grão, aquele carocinho é unido um no outro, simbolizando a igreja de Cristo lavada e remida pelo sangue de Jesus, e que se une. Nós temos que andar unidos e não divididos. Mas aquela Lídia, ela encontra isso no romã, a oportunidade de tingir aquele tecido. E ela começa a trazer a venda daquele tecido para a sua cidade. Mas era muito caro. Só a alta sociedade podia pagar aquelas roupas bonitas. Ela trabalhava, ela ganhava muito bem, ela era
E outra coisa que chama atenção, não era comum mulheres trabalhar naquela época. Mas Lídia trabalhava. Lídia ganhava bem. Lídia tinha uma vida estabilizada. Mas faltava algo na vida da Lídia. E naquele sábado foi o dia inovador, não agora apenas para o trabalho dela, mas inovador para a vida espiritual dela. Ela começa a prestar atenção no que Paulo estava falando. Repita comigo, prestar atenção. Vamos lá? Prestar atenção. Ai, irmãos, como nós estamos precisando parar para prestar atenção. Às vezes as pessoas estão falando e a gente está assim, ó, porque eu estou cheia de coisas para fazer. Nós não ouvimos, não. Ouvimos porque não somos surdos, né? Mas não assimilamos de nada. Lídia parou ali. Ouviu aquela voz daquele homem falando sobre Jesus. E aquilo que faltava na vida de Lídia foi preenchida naquela hora pelo poder transformador do ensino da palavra, irmãos. É impossível nós virmos à igreja num domingo, ouvirmos a palavra e nada transformar na nossa vida. Não acontecer nenhuma mudança no nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas escolhas, naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que queremos. Ouvir a palavra é confronto. Ouvir a palavra, ela tem que doer. As pessoas querem ouvir palavras tão doces, tão boas, tão maravilhosas, tão bem-sucedidas. Mas a palavra, ela diz que ela é igual uma faca de 2 gumes. Ela entra rasgando, cortando, limpando, tirando de tudo que não pertence a Deus. A palavra, ela transforma. O ensino da palavra muda o ser humano. E ela, sentada ali na beira daquele rio, ela começa a prestar atenção em Paulo. Seu coração ardeu. Ele se abriu. Ela foi sensível àquela palavra. E ela descobre então que faltava alguma coisa na vida dela. Ela descobre algo muito maior e melhor do que ela conhecia e que ela fazia. Ela deu valor à palavra. Irmãos, nós às vezes não estamos dando valor à palavra de Deus. Ela deu valor à palavra, à história de Jesus. E ela sentiu necessidade de se entregar. Sentiu a necessidade de viver agora para o Senhor. E o que aconteceu com a Lídia? Ela foi batizada. Ela foi batizada, irmãos. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ela foi transformada pelo poder do ensino da palavra. O texto diz que não só ela, mas toda a sua casa, toda a sua família foi transformada. Acredito que ela chegou em casa e começou a replicar o que ela ouviu. Às vezes a gente vai para casa e ainda fala mal da palavra que ouviu. Viu o que foi pregado? Olha só que absurdo. Ela chegou em casa e falou: olha o que eu ouvi naquele beira daquele rio. Senta aí, eu vou te falar. Isso transformou minha vida. Eu quero que transforme a sua também. E ela começou a contar tudo o que ela ouviu. O texto diz que ela não só abençoou a vida dela, aquele ensino, abençoou a sua família. E sabe o que é mais importante?
Após a sua conversão, sabe o que ela fez, irmãos? Ela abriu a sua casa. Ela abriu a sua casa para ali ser um local de ensino da palavra. A casa dela, irmãos, se tornou uma igreja. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa que é o ensino da palavra. As poucas palavras que Paulo falou ali transformou a vida daquela mulher. Aí eu me lembrei do nosso projeto quando eu li esse texto. Viu, Tiago? Casas que brilham. É de Deus. É de Deus, irmãos. Casas que brilham. Nossas casas precisam brilhar esse evangelho. As pessoas precisam ir lá, bater na nossa porta e falar: eu quero ouvir dessa palavra. Me ensina. Por que a tua vida é assim, a minha não é? O que você tem de diferente, eu quero ser assim. Por que você age assim? Você está doente, você está desempregado, você está tão tranquilo, por quê? As pessoas precisam ver brilhos na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa vida. Como tem sido bom estar ali nas casas que brilham. Quem não foi, procure uma casa próxima à sua. Em nome de Jesus, daqui a pouco vai ter mais casas. Porque o trabalho está crescendo. Pessoas estão indo. Ali não é culto, irmãos. Ali a gente compartilha a nossa vida. Ali a gente conversa. Ali a gente ouve testemunho. Ali a gente conta as nossas experiências. Mas também relatamos as nossas necessidades. Pedimos oração uns pelos outros. E ali nós oramos. E ali nós sentimos o calor da unidade. A unidade da igreja de Cristo. Concluindo essa palavra, meu irmão. O ensino que transforma é o ensino da palavra de Deus. É esse ensino que vai bater forte no seu coração. É esse ensino que vai trazer para você chamado. A palavra é tudo. Cantar é muito bom. Orar é maravilhoso quando a gente abre o coração e se derrama diante de Deus. É muito bom. Mas a palavra é ela que é o alimento. O crente, para ser forte, ele precisa da palavra. É ela que vai te alimentar. É ela que vai te colocar de pé. É ela que vai te fazer andar sobre as águas em dias tão difíceis que passarmos. É ela que, mesmo que você submerja, Jesus vai te tirar de lá. Porque você conhece a palavra. Você tem fé. Você crê nas promessas de Deus, crê naquilo que Deus pode fazer para você. Mas se você não conhece a palavra, você vai crer em quê? Temos que ser igual os bereanos. Ouve a palavra, mas vai lá, ó, é você. Você quer tudo pronto na bandeja, passa a bandeja, pega a palavra e pronto. Não, irmãos. Quando eu ouço uma palavra, eu anoto. Eu vou na minha Bíblia, eu vou em outras traduções. Nas outras traduções, talvez você entenda melhor o que Deus quer falar no teu coração. Hoje tem tantas traduções que vão facilitar o seu entendimento. Vou no dicionário. Tem palavras que tem que ir no dicionário. Não adianta você ler e não entender. A palavra é que vai transformar a sua vida. Precisamos abrir o nosso coração para receber a palavra, mas não só receber, meditar nela, mastigar ela, igual o boi mesmo. O boi, ele come, cai lá no estômago, daqui a pouco volta e ele mastiga de novo, vai lá embaixo, volta e ele mastiga de novo. É assim, irmãos.
Nós ouvimos a palavra no domingo, a gente tem uma semana para pensar nela, meditar nela, aplicar ela, ensinar ela para outra pessoa. A palavra tem que estar na nossa mente. Dizem que vai ter tempo e que a gente não vai ter essa palavra aqui, ó, impressa. Como é que nós vamos sobreviver sem ela? No mente e no coração. Precisamos saber que nós teremos prova. Passaremos por prova. Tem irmão que fala assim, irmã, não quero nada disso aí para mim, porque quando a gente começa a se envolver com a obra, lá vem prova. É assim mesmo. Começou a se envolver, a fazer a obra de Deus, a vir mais nos cultos, a orar, a pregar, a cantar, a fazer alguma coisa, vem prova. Sim, na escola também tem prova, né? Coisa ruim, né? Quando a gente chegava lá, de repente o professor arranca uma folha do caderno, agora é prova relâmpago. O quê? Eu nem estudei, como é que eu vou fazer a prova? Meu Deus, começa a tremer. Na nossa vida é assim também. Quando estamos lá de boa, ó, prova. Vamos ver se você está firme mesmo. Mas uma coisa é certa. Vamos ler lá 2 Timóteo 2,15. Essa cor eu não estou lendo não. É velhinha, terceira idade já. 2 Timóteo 2,15. Vamos ler juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que fique isso para nós nesta manhã. A igreja, ela tem oferecido o ensino da palavra, mas é pouco, irmãos. Nós temos que manejar bem ela. Não é o pastor manejar, os líderes manejar, o pregador manejar, o missionário manejar. Nós precisamos manejar bem essa palavra. E aí, a igreja tem oferecido isso para você. Aproveite. Nós temos a campanha da leitura anual da Bíblia. E eu já estava assim meio aqui pensando, ninguém mais está nessa campanha. Só está eu e você, Roberto. Mas lá na Casas que Brilham, aí conversando informal ali, antes de começar, nós descobrimos que tem muita gente nessa campanha, amém? E que fica quietinho, não fala, mas está lendo. Isso é bom, irmãos. Ler a palavra. Se você não consegue ler 3 capítulos por dia, está muito, muito difícil. Separar um tempinho para 3 capítulos, né? Para a gente ver o quanto a nossa vida está corrida. Nós temos a EBD, né? Ensino da palavra, a Escola Bíblica Dominical. Nós temos o discipulado. Começou sexta-feira. Que turma boa que veio para nós, né, Thaís? Que turma abençoada aí do discipulado. Estou amando cada um. Coisa boa foi estar ali na sexta-feira. E sexta-feira tem mais. Se você ainda quer, pode vir, porque ainda não começou os estudos. Sexta-feira nós só apresentamos como vai ser o estudo. Temos as Casas que Brilham. Procure uma mais próxima. Esteja lá em comunhão e em união com os irmãos. Temos o Casados para Sempre, para fortalecer a relação conjugal. Se bem que ali é só a ferramenta, né? Tudo aqui que nós estamos falando é a ferramenta. Mas se você chegar em casa e botar aquela ferramenta num canto, né? Ela vai ficar ali, ela vai se empoeirar, ela vai enferrujar, ela vai quebrar, vai se apodrecer. Não vai ser útil. A ferramenta, ela tem que ser o quê? Usada. Então, que nesta manhã possamos levar esse ensino transformador para outras vidas. E às vezes para nós mesmos.
Nós mesmos precisamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Que você use essas ferramentas que a PIB Jardim da Vida tem disponibilizado de graça para nos fortalecermos, crescermos e ficarmos fortes, para quando as lutas vier, nós sejamos aprovados pelo nosso Deus. Amém? Que Deus a todos abençoe.